Olá, olá pessoal, 18 horas, horário de Cuiabá, capital de Mato Grosso. E para não perder o costume, quarta-feira, live política. Estamos aqui de volta entrevistando os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E eu te convido todos vocês nas redes sociais a seguir essa live, até porque política ela é universal, os projetos, as críticas, as soluções servem para a tua cidade. Então fica com a gente que já vou chamar o nosso convidado. Ele que é advogado natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, somado todos os anos aqui na capital, já tem 7 anos e fez parte da criação do Diretório da Democracia Cristã aqui de Mato Grosso. Aécio Rodrigues recentemente passou pela Covid e vai nos contar como é que está recuperado firme e forte fazendo sua campanha do PSL. Vou chamá-lo aqui para esse nosso bate-papo. São 18 horas e 4 minutos. Convide os amigos a participarem aqui no LTV Brasil. Boa noite, Écio. Boa noite, Yuri. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, a disponibilidade. Claro, esse bate-papo com a gente. Estamos às ordens. Eu que agradeço você por essa oportunidade de estar abrindo aí suas redes sociais para a gente estar batendo um papo sobre o futuro de Cuiabá. Com certeza. A ideia dessas lives é uma iniciativa da maioria dos jornalistas de estarem fazendo sua contribuição à prestação de serviço, prestação de informação, né, nesse ano eleitoral que está bem restrito agora com a pandemia. E para a gente começar falando desse assunto, como é que foi aí a sua recuperação, como é que foi passar aí pela Covid-19? Olha, graças a Deus, Yuri, para mim não é bom, né? Eu não tenho que falar sobre isso, porque é uma experiência muito ruim. Eu perdi minha avó também por Covid e a gente toma um susto porque a gente não sabe como vai reagir no nosso corpo. Mas graças a Deus, eu tive febre, tive dor no corpo, fiquei resfriado um bom tempo, perdi o olfato. Você vai sentir o cheiro do shampoo e você não sente. Você fala, agora que eu fui perceber que eu não tô sentindo o cheiro. Exatamente. É bem complicado. Eu passei também em maio e eu não desejo isso a ninguém, mas que bom que você está recuperado e vai poder fazer uma campanha aí mais tranquila, né? Antes da gente entrar aí no assunto da política, eu vi que você veio do interior de São Paulo. Por que Cuiabá? Olha, Yuri, essa cidade aqui, desde quando eu era criança, meus pais têm propriedade no interior de Mato Grosso. Meu pai já teve negócio em Várzea Grande, já teve comércio em Rondonópolis. E hoje, a gente sempre passava por aqui, a gente tem parentes aqui também, e sempre aqui a gente achou Cuiabá uma terra de oportunidades. E eu acho que esse é o momento, desde quando eu me formei, antes de me formar, eu sempre quis morar em Cuiabá, entendeu? Eu não sei o que acontece, mas eu sempre me senti bem aqui, aqui que eu quero criar meus filhos, e é aqui que eu quero morar aí o resto da minha vida. Então, foi uma decisão que vem... Tenho meus irmãos que já moravam aqui, né? Então, essa foi a minha escolha. Que bom. Quando a política, eu sempre falo isso, que ela é uma jaula dos leões. Você tem que ter muito pulso, né? E muita vontade e talento para seguir essa carreira tão difícil que as pessoas, muita gente acha que muita gente deprecia a imagem dos políticos. Rouba aqui, não faz. Mas a gente sabe que tem muita gente que quer fazer e quer mudar o Brasil contra essa corrupção. Qual foi o start inicial, Aécio, para dizer assim, eu tenho que ingressar na política e tenho que fazer alguma coisa pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país? Exatamente. Yuri, eu gosto de política desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre tentava estimular meu pai para ser candidato a prefeito. E aí eu decidi recentemente, quando eu retornei a Cuiabá. Aliás, no final da faculdade, estava aquele sentimento, não dá para mexer com política. Eu tô fora, você vê diversos escândalos, foi no ápice do PT. Aí eu falei, eu não vou mexer com política. E aí eu vim para Cuiabá. Quando eu cheguei aqui, um amigo meu falou assim, tem a oportunidade de você ser presidente estadual do Democracia Cristã. Você quer? Meu pai não vai ficar e ele quer colocar uma pessoa de confiança, alguém que esteja trabalhando. Aí eu falei assim, eu aceito esse desafio. E todo mundo falava que era um partido nanico, que não tinha futuro, que não virava nada. E a gente montou uma chapa no meio de leões, no meio de 2 deputados, no meio de várias pessoas, e a gente conseguiu fazer 2 deputados estaduais, que é o deputado Sargento Eliseu Nascimento e o deputado Ulisses Moraes, que são 2 parceiros na minha campanha, são 2 parceiros comigo, tudo que a gente sempre dialoga, eles sempre me ajudam, e eles que me incentivam a entrar, porque eles sabem o tanto que eu gosto.
E aí eu trabalhei com o Ulisses, ele me convidou para chefiar o gabinete dele, então fui servidor público durante um ano. Antes disso, já tinha sido empresário, estava dentro de uma empresa 24 horas por 2 anos, e também tenho uma experiência da área privada. E aí eu assumi o PSL agora em fevereiro. A gente fez uma conversa ousada e acabamos assumindo o maior partido de direita do Brasil, pela nossa surpresa. E a gente agradece sempre essa confiança que o PSL tem e investe na juventude. Você pega a liderança do PSL na Câmara hoje, é o deputado Felipe Fraschini, que tem 33 anos, se não me falha a memória. Então, eu acredito que a gente está renovando, o jovem está ganhando espaço. E a gente só vai ter mais jovens dentro da política quando eles estiverem lá incentivando. O Ulisses foi um grande incentivador para que eu entrasse. E dessa mesma forma ele também incentiva os vereadores, incentiva várias pessoas para estar dentro da política, porque enquanto pessoas boas não entrarem na política, ela não vai mudar. Com certeza. Você falou um assunto bem interessante, que era a nossa próxima pauta. Você, se eu não me engano, é o candidato mais jovem à prefeitura de Cuiabá, né? E a gente sabe que a juventude está vindo com tudo em todos os setores políticos. Muita gente, as pessoas que vivem ainda com resquício da velha política, às vezes duvidam do potencial e do talento desses novos políticos. O que você tem a dizer para essas pessoas que ainda têm esse preconceito de que político tem que ter tempo de política? Olha, a gente tem que ter trauma, na verdade, desses gestores antigos de 50 anos, porque essas pessoas já estão quase no fim de carreira e eles não têm aquela guarda pela boa reputação e um sonho de chegar mais longe, inclusive. E a gente não, o jovem ele está só iniciando a carreira política dele, o jovem ele é combativo, ele é difícil de ser corrompido, entendeu? Então a gente acredita que a mudança está acontecendo. Dentro da Câmara Federal, a gente já vê vários deputados novos entrando, de diversos, de direita, esquerda, e com destaque, entendeu? Ganhando um destaque muito bom. Então eu acredito que ele está ganhando espaço agora, o jovem, e cada dia mais vai ter mais pessoas. E eu ser jovem é independente disso. Hoje eu sou uma liderança partidária, eu posso dizer que o nosso partido do PSL hoje não tem esses caciques que mandam e desmandam quem vai ser candidato em todo o nosso estado, que negociam candidaturas. A gente trabalha de uma forma muito diferente já dentro do PSL, a gente conseguiu aplicar essas políticas internas de renovação. Hoje, se eu não me engano, a gente tem 1 ou 2 prefeitos entre 40 candidatos, todos são novos. Nossa chapa de vereadores em Cuiabá, ela tem 38 candidatos, ninguém sem mandato, eu acho que é a única chapa completa, e tem vários jovens, tem várias mulheres, e a gente tenta incentivar para entrar na política. A gente precisa, essas pessoas que não estão representadas, só vão entender a importância quando estiver lá. Então eu digo, quando o jovem estiver dentro da política, ele vai estar incentivando. Quando a gente vê mulher dentro da Câmara Municipal, elas vão estar incentivando para que entre mais. E assim a gente vai ganhando um espaço adequado dentro da administração pública. E competência, eu já tive na área privada e já tive na área pública. Sei bem como funciona. Sei muito bem como funciona a política no nosso estado e no nosso município. E posso contribuir muito, porque eu tenho muito diálogo. Hoje, você pegar a Câmara Municipal, eu tenho um bom diálogo com mais da metade dos vereadores, mesmo nunca estando lá. Então, eu acredito que o diálogo a gente consegue chegar muito longe. Exatamente esse assunto que eu vou tratar contigo agora, você conseguindo aí o teu espaço aí no Alencastro, como é que você vai mudar essa fama aí da Casa dos Horrores, da Câmara Municipal, essa relação tão conflituosa que tem com a Prefeitura e vice-versa, também Prefeitura com o Estado? Eu acredito que a política ela tem que caminhar com as divergências, mas acima de tudo com o diálogo. Como é que você pensa tentar amenizar esse quadro aí, essa guerra que todo mundo conhece aqui em Cuiabá? Olha, eu estou dizendo isso, Yuri, em todas das minhas entrevistas. Eu decidi ser candidato também porque eu não me via representado por nenhum dos candidatos que estavam se colocando. Se eu tivesse um candidato que eu falasse assim, ó, esse é meu candidato, o PSL vai com ele porque a gente confia, a gente acredita. Não vi isso. E ganhei essa oportunidade, os deputados mesmo falaram assim, ó, a gente precisa de alguém nosso, a gente precisa de alguém que vai fazer renovação, que seja de um grupo novo, político, não essas pessoas antigas, pessoas que tiveram há 20 anos no poder querendo retomar o poder. É muita ganância, entendeu? Então a gente está construindo uma nova forma de fazer política. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Só tinha feito uma questão... A questão do diálogo, né? A gente sente que, por exemplo, isso, todo conflito, ele é falta de diálogo, né? A gente sabe que onde tem diálogo, geralmente as coisas fluem com mais naturalidade e muito mais ameno, né? As discussões. Eu participei da escola política, que é o Renova BR, no ano passado.
E essa era a principal pauta. Eles ensinavam que o diálogo você chega em qualquer lugar. Então eu aprendi isso e apliquei aqui no nosso município, no nosso estado. E isso tem gerado muitos bons frutos, de não ter inimigos. A gente não está aqui também para passar a mão na cabeça de ninguém. A gente tem que falar a verdade. E o diálogo ele é necessário. A população ela já não aguenta mais briga do prefeito com o governador, briga do prefeito com os vereadores. Você pega essa pandemia que passou agora. A população foi esquecida, entendeu? Veio recurso para aplicar na saúde, que poderia ter feito um hospital de campanha lá atrás, que eu também posso elogiar. O hospital de campanha do Covid foi muito bom, está sendo muito bom para o nosso estado, mas poderia ter sido feito antes. Talvez a retomada do comércio também teria ocorrido antes. Então, a gente viu que em meio a uma pandemia era só briga, ofensas, falta de respeito um com o outro. E isso prejudicou muito a reabertura do comércio. Um abria, o outro fechava. É assim, é comprovado que ninguém estava pensando na população. Com setores, né? Ninguém estava pensando na população. Comprando drone para lavar praça. Drone tem que ser usado para segurança pública e não para lavar praça. Não fazia sentido algum, entendeu? Então, eles estavam fazendo testes com dinheiro público. E isso é um absurdo. A gente não pode aceitar isso. Com certeza. Segunda-feira, a pesquisa de intenção de votos do Instituto Avaliar para a eleição municipal aqui de Cuiabá foi divulgada pelo site PNB Online, em parceria com a Rádio Capital FM, e coloca Roberto França com 20,3% das intenções de voto, seguido aí do Emanuel Pinheiro e Abílio. Você estaria aí com 0,4%. Como é que você pensa em enfrentar essa disputa tão acirrada? Olha, eu sou um nome novo, um nome que, na hora que a gente iniciar os programas de TV, eu tenho certeza que a gente vai dar uma arrancada. Eu tenho trabalho prestado em Cuiabá da iniciativa privada, alguns projetos que eu e meus amigos fizeram, a gente vai começar a passar isso. E eu vejo que a falta de opção que são os outros candidatos, eles não representam, às vezes eles representam a mesma massa da população, que vai ficar aquela disputa. Então a gente quer trazer algo novo aqui para Cuiabá, para a gente conseguir fazer essa retomada. Com certeza. Eu tenho um dado importante aqui, que eu queria saber a tua opinião. Dessa pesquisa ainda apontou que 24,2% dos eleitores disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum. E 13,1% dos entrevistados disseram que não sabiam em quem votar. É um número muito expressivo. Como você analisa esse tanto de gente que não se sente representada ainda numa pesquisa nessa altura do campeonato? Oi, Yuri, eu acabei não concluindo a passada, que eu fiquei até muito bom. A gente já ultrapassou o PT, um nome desconhecido, na espontânea, inclusive. E isso é muito positivo. E que fique claro também, eu perdi 15 dias da pandemia, que a gente não conseguia trabalhar, não conseguíamos fazer reunião, nem produção de material, e todo mundo acaba dependendo da gente para dar start nessa campanha. E você vê a nossa agenda que começou agora segunda-feira, extremamente extensa, quase não estou conseguindo dormir. Então eu acredito que a gente vai conseguir dar uma arrancada em coisa de 1 a 2 semanas. Com certeza. Vocês têm um tempo bom, né? Vocês têm 1 minuto e 9 segundos aí para falar dos projetos. Isso é bem interessante. E aí você tinha falado de novo de pesquisa, qual que era a questão? Porque a porcentagem das pessoas que vão votar nulo, branco ou nenhum, e aquelas que nem sabem quem votar, é muito alta, né? Chegando quase a 40%, 37%, alguma coisa assim. O que você se deve, nessa altura do campeonato, próximo às eleições, tanta gente ainda não se sentir representada com esse tanto de candidatos? Esse é um dos motivos da minha candidatura, que eu também me senti assim. Se eu tivesse passado por uma pesquisa, eu ia falar, não sei. Talvez, nulo eu não voto, eu escolho um candidato. Talvez a gente teria que escolher uma das menos piores, mas a gente acabou tendo entre elas, todas essas opções, a gente acaba sendo uma via muito boa. E isso eu estou recebendo da população, naturalmente. No momento que eles conhecem, eles falam assim, eu vou votar em você. A gente precisa de nome novo. Várias pessoas, você chega num bairro, eu tenho amigos que são vereadores, que são candidatos, que vai pedir voto para o candidato deles, e eles viram e falam assim, esse não, nem aparece com esse candidato aqui, porque aqui ele não tem chance. E todas essas vias, então vota no Aécio. Porque os relacionamentos que eu conquistei nesses 3, 4 anos dentro da política, são frutos disso, de diálogo, de amizade. Então isso tem trazido uma boa representatividade para a gente, e a gente está conseguindo encaixar muito dentro desses indecisos. Com certeza. Olha,
falar de PSL não tem como a gente não falar da história do Bolsonaro e a relação que ele teve e foi eleito pelo PSL. Houveram aí algumas especulações, alguns escândalos, o presidente saiu do PSL. Como é que você vê a imagem do partido hoje diante dessas rachaduras aí, principalmente do presidente? Eu acho que o PSL ele teve um crescimento muito rápido, que acabou não que nos prejudicou naquele início. São muitas pessoas e muitas cabeças e muitas pessoas de opinião forte dialogando e não teve e acabou tendo alguns atritos e isso causou essa ruptura. Tanto que não tem nenhum ressentimento sobre essas investigações, questionamentos, porque o presidente Bolsonaro já disse e já está bem encaminhado o retorno dele para o PSL em dezembro ou janeiro. Era para ter sido antes, mas ele exigiu a troca de algumas candidaturas em capitais, que não foi atendida pelo presidente Luciano Bivar, porque ele já tinha dado a palavra dele. Ele é uma pessoa que dá a palavra e cumpre. Conosco aqui no Senado ele fez a mesma coisa. A gente deu o nome, ele deu a palavra para a gente. Foi todos os políticos que você imaginar foram lá conversar com ele. E ele falou, olha, lá eu estou lançando tal pessoa. Vai lá e conversa com ele. Não teve rasteira. Os caciques dos partidos do Centrão tentaram passar a rasteira no Sargento Eliseu Nascimento e não conseguiram. Então eu senti muita confiança lá dentro. É um lugar que me recepcionou, que deu uma chance. Onde já se viu um jovem de 29 anos assumir o maior partido de direita do país. Então eu me senti muito honrado disso, de as pessoas acreditarem. E eu mostrei isso em trabalho aqui em Mato Grosso. A gente juntou as municipais, a gente teve um trabalho incansável. Eu saí do gabinete do Ulisses só para tocar o PSL. Aí a gente estava naquele diálogo de ter a candidatura ou não, que acabou confirmando na convenção. Então o PSL está retomando toda essa imagem, está se adaptando ao tamanho que ele é hoje e acredito que em dezembro e janeiro o PSL vai ser uma das melhores escolhas para 2022 para os candidatos. O PSL já vem fazendo muitas mudanças. Você pegar os municípios no Rio de Janeiro, o deputado Luiz Lima, em Recife, na terra do Bivar, ele lançou um jovem como eu, de 35 anos, que nunca participou da política também, e falou, vai lá, tenta, vamos te dar uma chance. Luiz Lima também. E aí tem algumas candidaturas que a gente sabe que não tem um gosto tão grande ali por toda a diretoria do PSL, mas está caminhando bem. Com certeza. Vamos ver se eu consigo tirar um spoiler teu aqui hoje. Será que o presidente vai vir fazer campanha para você? Olha, Yuri, eu ficaria muito feliz se acontecesse isso. Já teve algumas cogitações da Nacional. Eu particularmente, vou confessar para você aqui, que eu não falei isso em entrevista ainda, o presidente Bolsonaro, o cara que trouxe a gente para o partido, chama Rueda, ele é o cara que fez essa rearticulação, esse diálogo para retomar, para trazer todo mundo e para trazer harmonia para o partido novamente. Esse é o cara que é um grande amigo nosso. E ele... Na terça-feira, eu estava sendo vice de um outro candidato, e aí ele me ligou à noite, e aí, como que tá aí? Tá. Eu falei assim, acabou de desistir de uma candidatura, a gente está vendo agora onde a gente vai compor. Aí ele falou assim, Aécio, você não topa ser candidato? Por quê? Eu falei, não, a gente precisa de gente nova fora da política. E você tem que ser o candidato da capital, a gente precisa. A gente tem que colocar alguém, a gente não vai ser vice de ninguém, não. Aí eu falei, olha, Rueda, eu agradeço a confiança, eu já estava me preparando para, se caso necessitasse disso, e se realmente tiver o apoio de vocês, se vocês estiverem engajados, eu aceito esse desafio sim, eu estou preparado. E aí ele falou assim, então pode ir, tudo que você precisar da gente aqui, a gente vai ajudar. O resultado então, aí sobre Bolsonaro só, aí sobre Bolsonaro. Então esse pedido, e ele também nos pediu, olha Écio, faça uma campanha com respeito, sem atacar ninguém. Então a gente acredita que pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não, mas a gente não está contando com isso. A gente acredita que está tendo uma pressão muito grande do Congresso para que ele não se posicione nas candidaturas municipais. Porque, com certeza, se o presidente Bolsonaro se posicionar, ele pode decidir as eleições. É isso que eu falo. Muitos candidatos foram eleitos graças ao apoio dele, né, nas últimas eleições. E acredito eu que ele, as pesquisas dizem que teve um pouco de rejeição, mas a gente sabe a força que o Bolsonaro tem, a gente sabe o apelo popular que ele gera nas pessoas. Então, se ele vier aqui para te apoiar, que a gente seja avisado para fazer a cobertura lá, tá bom? Com certeza. A gente sonha com isso, a gente pensa ainda, mas se não der, a gente está preparado também para fazer a nossa campanha. Deixa eu te perguntar, as urnas, os eleitores foram às urnas, resultado saiu, você realmente conquistou a cadeira no Alencastro. Qual é a primeira prioridade do Aécio? Olha, no dia 1º de janeiro, uma das minhas primeiras prioridades
é iniciar uma auditoria em todos os contratos da prefeitura para saber se estão regulares, revisar a concessão de transporte que existe aqui em Cuiabá, revisar a concessão da água também, que são dos principais. Vou deixar o lixo e a saúde ainda, que é um pouco mais sério, numa auditoria um pouco mais longa, que lá sim, com certeza a gente vai achar muitas irregularidades. Então eu quero fazer uma auditoria em todos esses contratos, revisar, a gente pode equilibrar esses contratos, que é feito com transporte público. Não é possível, né, Yuri, que em 2020, na cidade que a gente tem, com o calor que a gente vive, a gente não tem ônibus com ar-condicionado. E aí, chega o ano eleitoral, qual que é a promessa? Até 2023, 100% da frota de ônibus. E eu acho que a população não cai mais nessas mentiras. A gente tem várias irregularidades, a gente caminha nos bairros, todo mundo reclamando sobre fila para fazer o pagamento, tiraram um cobrador, a passagem de ônibus não reduziu. Então tem muita gente lucrando com isso. E eu não vou passar a mão na cabeça de nenhum dono de empresa de ônibus, não. Isso a gente viu desde as últimas eleições, aí o apelo, né, de alguns candidatos pela religião, apelando em valores familiares, que isso é de extrema importância, a gente sabe que a família tudo é a nossa base, mas como você já deu algumas entrevistas que eu andei lendo, o seu posicionamento sobre a religião e política, né, e a formação da família tradicional brasileira. Como é que você pensa, a tua carreira que é tão jovem ainda na política, ter esses posicionamentos? Você acha que dá certo um diálogo da religião com a política? Bom, a gente vive num estado laico, não dá pra gente ficar questionando um pouco a religião de um ou outro. Eu acho que isso tudo tem diálogo e tem que ter respeito em primeiro lugar com a religião de cada um. Então é um assunto assim, eu sou católico, frequento a igreja aos domingos, tenho a minha forma de orar, então eu não gosto de ficar exibindo isso para todos, eu não utilizo da igreja para fazer política, eu acho que a gente tem que separar muito bem isso. Então a gente está caminhando, estamos mostrando um pouco mais de proposta e assim, sobre religião, eu tenho minhas reservas de ter o meu jeito e converso com todos, converso com evangélicos, crentes, com todos. Que bom. Para a gente finalizar... Política não se mistura com religião. Com certeza. Para a gente finalizar, eu quero que você fale da importância da tua família, dos teus pais, da tua mulher, nessa campanha que hoje a gente sabe que conciliar todos os tempos é difícil, principalmente o que está por vir. Qual a importância da família para você, Aécio? Olha, eu perdi meu pai com 15 anos. Ele, como eu disse, eu era um entusiasta, que ele fosse candidato, que tivesse algumas questões políticas. E hoje, a gente tem, logo depois dessa perca, desde que quando eu estou assim, trabalhando, eu olho e tenho sempre um objetivo, de chegar longe, de mudar a vida das pessoas. Carrego isso comigo, com muita coragem. Então, eu acho que a gente está, sim, construindo... Peraí, um minutinho. É chave? A gente está, sim, construindo um novo projeto. Até me perdi aqui, Yuri, tem meus amigos aqui. O pessoal tá junto aqui comigo. A gente estava falando de... Da família, da importância da família. Da importância da família. Então, eu tenho meus irmãos me apoiam muito nos meus projetos. Quando eu cheguei, falei para eles, falei assim, vou ser candidato a prefeito. Confirmou. Aí eles falaram assim, nossa, você é corajoso, hein? E eles sempre tentaram falar assim, não mistura com isso, tem uma vida tão tranquila, vai mexer com política. Mas eu tenho isso dentro de mim, assim, em todas as conversas que eu tive em família, eu falei assim, é o que eu quero. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu tenho um negócio comigo, que sempre quando eu vejo uma pessoa passando necessidade na rua, aquilo lá me dói, assim, e a gente saber que a gente tem condições de mudar isso e a gente sair da nossa zona de conforto para tentar transformar, para a gente tentar, pelo menos. Então, é cansativo, é difícil. Política, todo mundo fala política no trabalho, eu acho que não conhece quem fala isso. A gente trabalha hoje, por exemplo, acordei 5 horas da manhã, fui dormir 1 hora da manhã. E é um trabalho, mas é o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar na rua conversando com as pessoas. E a família é o que eu levo em primeiro lugar, entendeu? Com esse apoio que todos me deram, eu vou caminhar em harmonia. Namoro há 4 anos e meio, em janeiro eu caso. Ainda não noivei, tá tendo uma pressão aí muito grande, mas ela já até marcou a data, para ser bem sincero. Aí ela me liga, olha, a gente tem que ver o doce aqui e tal. Eu falei assim,
Não tô com cabeça pra pensar com doce. Você gosta de bem casado? Compra ou não compra? Pode escolher tudo. Eu vou lá e eu vou decidir se eu vou falar sim, viu? Mas ela é uma pessoa que me apoia muito, minha namorada. Ela tá sempre junto comigo e tá sendo muito paciente nesse período, porque a gente realmente tem muito pouco tempo para dar atenção para ela. Aécio, quero te agradecer esse teu tempo. Sei que você está correndo para outra entrevista também. Dizer que esse espaço realmente é para isso. Essa entrevista ela vai ser perpetuada pelo YouTube, que é o nosso canal LTV, que a gente reativou há 5 meses. Passamos de 1 milhão de visualização e eu espero que contribua para o eleitorado. A gente fez um espaço bastante democrático. Todos os candidatos estão passando por aqui, faltam só 2 somente para a gente concluir todos os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Espero que você faça uma campanha digna, combata a corrupção e o principal, dê esperança e credibilidade aos eleitores de Cuiabá, que em geral, não só Cuiabá, mas como o Brasil, a gente está bem desacreditado da política brasileira e essa juventude pode trazer essa esperança aí com a força total, tá bom? Com certeza, Yuri. Eu queria também te parabenizar por essa atividade, por essa atitude de usar suas redes sociais para transmitir para as pessoas as melhores propostas. Com certeza vai ter uma decisão muito boa, abrindo esse espaço para que todo mundo apresente as propostas, conheça um pouco mais os candidatos. E a gente precisa, assim, também, como você, de jovens dentro disso. Até minha produtora, os meninos vieram e me pediram: Aécio, nos dá uma chance, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer a primeira campanha. Aí eu falei assim, cara, vou apostar em vocês do mesmo jeito que eu quero que a população aposte em mim. Vamos lá, vamos junto. E tá saindo um bom trabalho. E é isso, parabéns pelo seu trabalho também, por abrir esse espaço. Que bom, resto de semana maravilhoso para vocês. Obrigado pela audiência, vocês seguiram essa live, vocês estão vendo em outro momento. E continue com a gente, que amanhã a gente tem Executivos de Sucesso, com o Baby, vai falar sobre a empresa dele. Muito obrigado, Aécio, que você siga a sua rotina aí. Muito obrigado. Bastante bênçãos de Deus e até a próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Até mais, boa noite, até mais. Tchau, tchau. Extrema relevância. Cuiabá, Criador e quadro, bem-vindo, Michele. Cara, olha o gato louco. boa noite. Tá tudo bem, a gente tá no... Prazer é meu, Yuri. Para conversar, para levar informações para todo o Mato Grosso, para todo o Brasil.